pessoal, grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Atlético no Campeonato Brasileiro, Galo e Bragantino mais tarde, lá em Bragança Paulista. Jogo complicado, fora de casa. E se tem Galo, tem Como os Caras Vêm, que é o nosso quadro aqui no canal do Frossar, para entender como está o adversário. Hoje o nosso convidado é o Diego Pérez, já já ele vai se apresentar para falar muito do Bragantino. Antes de começar o papo com o Diego, o recado de sempre da KTO: se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Diego, muito obrigado por topar conversar comigo aqui no canal. É jogo de dois times que têm pretensões grandes nesse Campeonato Brasileiro, né? Dois bons times. Queria que você começasse se apresentando, claro, fala aí o veículo que você trabalha, há quanto tempo acompanha de perto o Bragantino, e já passasse para a gente um panorama desse início de 2024 do Bragantino, como foi a temporada até aqui, início de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Muito obrigado mais uma vez por topar esse papo. Fala, Guilherme, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do Braga. Bom, eu cubro o Bragantino diretamente pela rádio 102 FM aqui de Bragança Paulista desde 2018, né? Em 2019 o time teve essa guinada com aporte financeiro da Red Bull. Esse ano o Bragantino vem muito bem, nem tanto na questão de desempenho, mas em resultado sim. O técnico Pedro Caixinha conseguiu manter o bom trabalho do ano passado, de 2023, agora em 2024. Ele tem ido bem nas competições no que diz respeito a resultado, não conseguiu a classificação para a Libertadores, também acabou pegando um time difícil, né? O Botafogo, que foi superior ao Bragantino na pré-Libertadores, mas na Sul-Americana acabou se classificando para os playoffs, um grupo difícil também ali. O Racing acabou classificando em primeiro, o Bragantino teve a terceira melhor pontuação na classificação geral, mas como caiu no grupo do Racing, que teve a segunda melhor pontuação na classificação geral, foi para os playoffs, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, caso passe, enfrenta o Corinthians, então também vai ter páreo duro. Na Copa do Brasil, acabou passando de fase agora também, acabou passando pelo Souza da Paraíba, e no Campeonato Brasileiro, o Bragantino está bem, é o sexto colocado, vem conseguindo bons resultados, como foi a vitória contra o Grêmio na última rodada, lá no Couto Pereira por 2-0, então a torcida está contente e está esperançosa com esse recorte do último jogo, em que o Bragantino realmente jogou muito bem, dadas as circunstâncias, né, do Grêmio, que jogou com alguns jogadores preservados, poupados, que entraram ali no segundo tempo, mas é um trabalho e um momento muito bom. Nesse momento, nenhum jogador está entregue ao DM, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas o Sacha, por exemplo, ex-Atlético Mineiro, que estava no departamento médico, vai para o jogo, está à disposição do técnico Pedro Caixinha. Excelente, nós vamos falar muito sim da provável escalação do time para o jogo de logo mais no estádio do Red Bull Bragantino. Queria te perguntar especificamente sobre o Pedro Caixinha, assim, que é mais um treinador dessa safra portuguesa aí que invadiu o futebol brasileiro, faz um trabalho, pelo menos para a gente que avalia de fora, né, com menos profundidade, muito bom. A gente vê um time do Bragantino muito organizado. Fala um pouco mais sobre esse treinador, a avaliação de vocês aí de Bragança, tanto da imprensa quanto da torcida, em relação ao trabalho dele, como que o time do Bragantino costuma jogar com ele. Um pouco mais sobre o trabalho do português, por favor. Bom, é um trabalho muito bom, né? Desde que ele chegou, no primeiro ano, ele já conquistou a torcida. O Bragantino não estava em um bom momento, né? Desde a saída do técnico Maurício Barbieri. E o Pedro Caixinha acabou chegando. Ele é muito didático, né? Então, as entrevistas dele também são muito explicativas. Ele acaba passando para o torcedor. Tem essa boa comunicação. E em campo, ele é muito enérgico. Eu acompanho os treinos do Bragantino. E, cara, ele não para um minuto, né? A gente vê técnicos como Abel Ferreira, o próprio Zubeldia agora no São Paulo, e ele tem esse estilo também de participar de tudo, né? De estar sempre a par, incentivando, gritando, cobrando também. Esse é outro ponto que chama atenção, porque às vezes os técnicos não externam tanto as cobranças, né? Até para não criar um desgaste com o elenco. Ele não tem esse problema, ele acaba externando sim, quando teve que chamar a atenção de algum jogador, por algum motivo específico, e taticamente o Bragantino acabou no ano passado voltando a ter aquelas atuações que fizeram do Bragantino um dos times postulantes, né, aos títulos do Campeonato Brasileiro. Ainda não chegou nesse patamar, mas está evoluindo a cada ano, e o Bragantino tem jogado muito bem com o técnico Pedro Caixinha. Nesse ano, durante o Campeonato Paulista, o Braga oscilou bastante. Eu acho que foi o primeiro momento
e a torcida se questionou um pouco sobre a escalação, sobre as mudanças do técnico Pedro Caixinha, mas a visão geral, tanto do clube, pelas informações que tivemos, né, as conversas com o próprio Diego Serri, tanto da imprensa aqui de Bragança Paulista, quanto também da torcida, a impressão geral é muito boa do trabalho dele. E um futebol muito ofensivo, né, Diego? Pelo que a gente vê, especialmente em casa, um time que propõe muito jogo. Deve ser um jogo bem aberto, né, mais tarde. É verdade. O Bragantino ele costuma marcar muito alto, né? Marcar pressão. A palavra-chave do técnico Pedro Caixinha é a atitude, a intensidade. Então, ele quer que o time sempre marque lá em cima para roubar a bola mais próximo do gol. Quando tem a bola no sistema defensivo, ele pede também para rodar rápido, para sair jogando e incomodar o adversário. É claro que nem sempre dá certo, é claro que às vezes o time acaba sofrendo também. E ele sempre enfatiza, olha, se tivermos que sofrer, que a gente saiba sofrer, né? E o Bragantino tem melhorado um pouco nisso, a defesa acabou mudando bastante durante a temporada. Primeiro o Léo Ortiz acabou saindo para o Flamengo, aí o Eduardo Santos acabou voltando de lesão, ele teve que improvisar o Luan Cândido, que hoje atua muito bem também como zagueiro, fez várias outras mudanças entre Eduardo, Lucas Cunha, Léo Realpe. Então, a defesa sofreu um pouco em um primeiro momento, mas agora está sabendo sofrer um pouco mais. Teve voltas importantes de volantes também, o que acabou ajudando. E o técnico Pedro Caixinha ele cobra muita intensidade do time inteiro. Por isso que ele troca bastante, ele trabalha bastante com a fisiologia também. Então, se o jogador tem a carga ali para atuar de apenas 30 minutos, ele coloca só 30 minutos. Ele quer que o cara esteja inteiro para jogar, ele não força muito o elenco. Eu acho que até por isso hoje o DM do Bragantino tá vazio. Legal demais. Você falou dessa intensidade aí que ele cobra, que dá para ver nos treinamentos. Eu fiquei curioso, porque aqui a gente tem um treinador que também cobra muita intensidade do time, que é o Gabriel Melito, mas aqui em BH, especialmente na cidade do Galo, a imprensa não tem acesso em nenhum momento ao CT. Os treinamentos são sempre fechados. Como está funcionando isso por aí? Vocês têm acesso a todos os treinos? É um por semana? Como que funciona? Geralmente tem um aberto e os outros são 15 minutos ali que a gente pode acompanhar. E é boa parte do aquecimento. Não dá para ver tantas atividades táticas, né? Mas dá para ver, por exemplo, quem voltou, quem está fora. E aí a gente vai questionando a assessoria de imprensa, conversando com uma pessoa ou outra para tentar descobrir aquele nosso trabalho. Mas um treino ele acaba abrindo. Quando tem um espaço maior, assim, né, de tempo entre um jogo e outro, ele até gosta de abrir um treino para os setoristas ali tentarem entender um pouco um trabalho ou outro. Nem sempre esse treino é o que a gente quer ver, porque às vezes é o regenerativo, né? E é aquele treino em que os titulares, após o jogo, ficam mais ali fazendo trabalho de academia e só vão ao campo os jogadores que não atuaram menos de 45 minutos. Mas com o Barbieri já não era assim, ele fechava a grande maioria, né? O técnico Pedro Caixinha ele não tem muito essa. Então, até conversando com outros colegas de outros lugares, como vocês, acho que a gente aqui de Bragança está um pouco no lucro nesse sentido. Com certeza, melhor ver só um regenerativo do que nada, né? Como é a nossa situação É, aqui em BH. Meu velho, antes da gente entrar no assunto do jogo especificamente, de escalação, etc., eu queria te fazer uma pergunta em relação à SAF do Bragantino, porque foi uma das primeiras, assim, né? Assim, um dos primeiros clubes a vender ali o clube para uma grande empresa. Como é que funciona o modelo e mais? Como é que é a repercussão em Bragança, né? Você que acompanha desde antes de o clube ser vendido ali para a Red Bull, 100% dos torcedores do Bragantino gostam ali da parceria com a Red Bull, acham que o clube realmente mudou de patamar, porque para a gente isso é muito claro. Mas às vezes tem aquele torcedor mais saudosista, apegado ali às tradições do clube, e no caso do Bragantino mudou tudo, escudo, né, identidade visual. Então, como é que é a repercussão dessa parceria, especialmente com o torcedor? olha, em um primeiro momento, assim, primeiro que aqui não é SAF, né? Não é Sociedade Anônima do Futebol, o Perfeito, é clube outro passou por modelo. uma mudança, é clube empresa, né? Então a Red Bull se tornou dona do Bragantino realmente, não trabalha só no gerenciamento do futebol, trabalha em tudo, em todos os aspectos, tanto é que faz trabalhos na cidade, está construindo um novo estádio, está construindo esse estádio para jogar enquanto constrói a arena onde é hoje o estádio Nabi Abichedi. Teve a construção do CT aqui na região Bragantina, né, na cidade de Atibaia, que é ao lado, cerca de 20 minutos aqui de Bragança Paulista. Então, é um clube empresa, é um pouco diferente da SAF nesse sentido. A Red Bull tem mais autonomia do que uma empresa de uma SAF teria.
na verdade tem autonomia total, né? Tanto é que teve essas mudanças que você acabou mencionando, né, do escudo, da camisa. Quando a Red Bull chegou em 2019, jogou como Clube Atlético Bragantino com o patrocínio da Red Bull. E mil maravilhas, né? Campeão da Série B, jogando com o escudo, a torcida lotando o estádio na Bia Bichedi. Foi a melhor média de público do estádio há anos, né? Desde a década de 90, o time não tinha tanto torcedor assim no estádio. Mas depois que mudou, tanto as cores do clube, o escudo, a torcida deu sim uma chiada, porque acaba mudando um pouco a história, né? É claro que o clube sempre tenta preservar, lembrar, enfim, mas acaba mexendo um pouco com a questão da paixão do torcedor, e o público caiu, enfim, demorou para o público entender. Mas tudo no futebol é resultado. A partir do momento que os resultados começaram a aparecer novamente, surgiu Claudinho, surgiu Arthur, surgiu Léo Ortiz, Lucas Evangelista, o time começou a jogar bem, começou a vir time brasileiro que talvez um torcedor nunca tinha acompanhado na sua cidade, times como Racing, Independiente, vários times desse patamar aqui em Bragança Paulista, aí a torcida está feliz novamente. Ainda não é uma aceitação total na cidade, porque quando o time era Clube Atlético Bragantino, mesmo jogando Série C, Série B, Série A2 de Campeonato Paulista, tínhamos uma média de público maior no estádio na Bia Bichedi. Então, essa questão o clube está tentando trabalhar para voltar esse torcedor, que até 2019, até antes da pandemia, na verdade, lotava o estádio e hoje não lota mais. Curioso isso, não fazia ideia que o público era maior antes, né? Com um time certamente muito inferior ao time de hoje, mas o torcedor que é apegado à raiz do clube, ele demora um pouquinho para entender essas mudanças, né? Faz parte, por isso eu te fiz essa pergunta. Aí em Bragança é muito comum ter torcedor misto, o cara que torce para o Bragantino e para algum time da capital, ou é raro? Quase a maioria, para falar a verdade, assim, exceto aqueles torcedores o mais raiz, até o mais raiz eu acho que é misto, mas das organizadas aqui de Bragança, da Guerreiros, da Fanáticos, esses caras ainda torcem só para o Bragantino, mas tem muito, muito torcedor misto, porque, cara, era muito difícil, quem nasceu depois da década de 90 e não viu aquele Bragantino, foi vice-campeão brasileiro, que foi campeão paulista, quem viu essa história mais de decadência do clube, não torcer por um dos grandes da capital que estavam ascendendo, né, ganhando tudo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Então, a maioria do torcedor aqui é misto, mas a gente já nota uma mudança significativa que eu acho que vai dar resultado daqui a uns anos, né, porque existem muitas crianças que vão ao estádio. O Bragantino procura fazer esse trabalho também com as escolas municipais aqui de Bragança Paulista. Então, a criançada hoje que vira torcedor do Bragantino é torcedor do Bragantino, porque consegue ir ao estádio e ver o seu time jogando em alto nível, coisa que na minha época, por exemplo, eu tenho 26 anos, eu não conseguia. Legal, legal, legal seu relato, muito legal. Antes da gente falar sobre o time especificamente, você mencionou a questão do investimento da Red Bull em estrutura. A gente vê várias SAFs no Brasil, no caso do Bragantino, já explicou, não é SAF, é clube empresa realmente, investindo muito em estrutura, né? Lá no Bahia, por exemplo, o Atlético jogou recentemente, eu conversei também com um jornalista de lá, e o Grupo City também já está fazendo muito investimento em estrutura. Conta um pouquinho mais desse projeto assim da Red Bull no que diz respeito à estrutura física mesmo. O CT, a construção do estádio que você mencionou, a ideia é construir um estádio provisório e depois construir outro estádio, onde hoje é o Nabia Bichedid. Como que é o projeto? Esse novo estádio vai ser para quantas pessoas? Fala um pouquinho mais desse lado estrutural, por favor. O projeto do Bragantino é construir uma arena com capacidade para 20 mil pessoas. É uma construção um pouco difícil, porque eles querem fazer no terreno do estádio Nabia Bichedi, não quer tirar o estádio do lugar. E ali é um pouco difícil mexer, mas a gente sabe que a Red Bull não brinca muito em serviço, né, em questão de estrutura. Então, vai fazer o estádio ali. Vai demorar um pouco. O clube não quer tirar o time de Bragança Paulista. Então, a resposta foi pegar o estádio municipal Cícero de Souza Marques, que é um estádio que é muito utilizado pelo futebol amador aqui de Bragança Paulista, né? Futebol de várzea, também era utilizado pelo atletismo. Então, conseguiu a concessão de uso desse estádio junto à Prefeitura de Bragança, vai fazer um investimento de mais de 20 milhões de reais no estádio e depois toda essa estrutura fica para o município, para a utilização de Bragança Paulista como queira, né? Então vai ser um investimento legal porque quando esse estádio ficar pronto, as obras já começaram, né? Já estão em andamento. Quando esse estádio ficar pronto, o Bragantino passa a jogar
nesse estádio, que vai ter capacidade para 10 mil e alguns quebrados, não lembro de cabeça, acho que é 10.260 e alguma coisa, e vai jogar nesse estádio, Campeonato Brasileiro, enfim, quando não puder, por questão de capacidade, manda em algum estádio da capital, geralmente manda no estádio do Corinthians, porque tem uma parceria com o clube nesse sentido, e aí quando começar a jogar lá, aí começa a construção da arena. O CPD, que é o CT do Bragantino, que é o Centro de Performance e Desenvolvimento, demorou 3 anos para ficar pronto e em área é o maior do Brasil, talvez o maior da América do Sul, né? É realmente incrível o que eles fizeram lá. Muitas academias, academia espelhada, 8 campos, sendo que 2 são society e um é mini estádio, de grama sintética no caso, né? E um é mini estádio com capacidade para 1.000 torcedores, onde o feminino, a base, vai acabar mandando os seus jogos, porque mandava lá em Jarinu, no antigo CT do clube, era um lugar locado, assim como a HWT, que também é uma estrutura aqui de Bragança Paulista, que servia muito ao tênis. O Bragantino usava desse espaço da HWT Sports para treinar com o time masculino, e hoje, que mudou para o CPD, o time feminino passou a treinar lá, e também treinando lá na HWT, que servia até o ano passado o futebol masculino, já é a maior estrutura de um time feminino também no Brasil, né? Uma estrutura específica para o time feminino, só para o time feminino. A gente não vê, infelizmente, isso muito no futebol brasileiro hoje. Então, é uma estrutura sensacional, com alojamento do 14 até o profissional, um trabalho muito legal, e eu acho que daqui a pouco o Bragantino vai começar a colher frutos com a base, revelando jogadores por conta de todo esse trabalho. Espetacular seu relato, e a ideia desse quadro é também isso, assim, trazer para o torcedor que não está tão habituado aos detalhes ali dos outros clubes, né, para a gente entender em que pé que estão esses outros times. Acho que o torcedor que ainda tem na cabeça aquele modelo do futebol brasileiro ali com os antigos grandes precisa começar a abrir a cabeça, porque o Bragantino, que não era, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, considerado um dos gigantes do futebol brasileiro, já está em condições de pelo menos competir de igual para igual com qualquer clube no Brasil. E é muito legal você falar sobre a estrutura, porque deixa isso ainda mais claro. O gramado lá no Nabi Abichedid está em boas condições? É grama natural? É mista? Como é que funciona? Porque tem sido uma crítica constante aqui em BH. O Atlético recentemente trocou a grama na Arena MRV para grama de inverno. Realmente o gramado não está nas condições ideais. Como é que está lá no estádio do jogo de mais tarde? Cara, o estádio na Abichedid, incrivelmente, ele sempre foi muito bom na questão do gramado. Até antes mesmo da Red Bull, eles mexeram muito pouco. Inclusive, até profissionais antigos do clube ainda trabalham nessa questão lá do gramado. É um gramado de boas condições e está bem preservado, né? Porque há algum tempo o Bragantino não joga no estádio na Abichedid, então acho que esse não vai ser um problema, e a gente acaba viajando, acompanhando um clube até em comparação com outros, assim. Eu acho que é um dos melhores gramados da Série A do Campeonato Brasileiro. E é natural, completamente natural. Perfeito, perfeito. Excelente. Muito bom saber, porque ver um jogo bem jogado no bom gramado é outra coisa, né? Agora, entrando no assunto do jogo em si, da partida de mais tarde, como que vem esse Bragantino? Você já falou que é um time que está sem ninguém no departamento médico, que volta o Eduardo Sacha, mas fala um pouquinho assim, qual que é a base de time titular? É claro que é um time provável, né? Pode ser que o Caixinha faça uma mudança ou outra ali, mas assim, qual que é o provável time do Bragantino para hoje à noite? E quais são os pontos mais fortes assim desse time? O que você destacaria nessa escalação provável de mais tarde? O Braga tem apenas um desfalque, né, que não é por lesão, é por suspensão. O Vitinho não vai jogar, ele recebeu o terceiro contra o Grêmio, mas ele também não estava sendo titular. Está na melhor fase dele aqui no Bragantino, desde que veio do Atlético Paranaense por empréstimo, inclusive está muito próximo o Bragantino de renovar esse empréstimo por mais uma temporada. Ele pertence ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, então o Vitinho deve continuar por mais uma temporada aqui no Bragantino, mas nesse jogo ele não joga. O Eduardo Sacha volta, mas há uma dúvida se ele vai acabar jogando o tempo todo, ou se ele vai jogar meio tempo começando, ou se vai entrar para jogar alguns minutos no final da partida, por conta do ritmo de jogo. Ele trabalha com o elenco normalmente desde a última sexta-feira, quando o Bragantino se reapresentou, então pode ser que ele tenha plenas condições físicas para a partida, e ele fez muita falta, né? Porque o Thiago Borbas, que o substitui, não tem a mesma capacidade de sair da área, de controlar a bola. Ele é aquele centroavante mais de área, né, mais brigador da bola aérea, e o Sacha já tem uma qualidade técnica um pouco diferente, né? Eu acho que do time do Bragantino, tecnicamente, ele é um dos melhores, se não o melhor, sem contar também a experiência, né? Um cara de 32 anos que já rodou bem no futebol brasileiro,
e acaba passando essa tranquilidade, essa experiência para os garotos do Bragantino. Uma provável equipe tem Cleiton no gol, na direita, Jadson Silva ou Nathan Mendes. O Jadson que é volante, mas tem atuado improvisado na direita, e o Caixinha gosta bastante, porque ele passa muita segurança e acaba liberando até o lado esquerdo para o Juninho Capixaba, que é um dos pilares desse time, atacar mais. Então, Jadson ou Nathan na direita, eu acho que vai o Jadson. Na esquerda, o Juninho Capixaba, a dupla de zaga com Pedro Henrique e Eduardo Santos. O meio-campo deve ter o Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavo Neves ou Eric Ramírez. Provavelmente o Eric Ramírez, porque ele gosta que o Ramírez é muito intenso, né? E a gente falou um pouco aqui sobre essa intensidade do Bragantino. Ele tem capacidade de marcar em cima, de voltar, de trabalhar com a bola, fez um golaço contra o Grêmio, então acho que ele vai de Matheus Fernandes, Evangelista e Eric Ramírez. Gustavo Neves surge como opção. No ataque, o Elinho pela direita, Mosqueira pela esquerda, Eduardo Sacha ou Thiago Borbas. Esse é o provável Bragantino. Se for para destacar alguma questão, eu destaco hoje o meio-campo do Bragantino. O Lucas Evangelista tem jogado muita bola. Ele tem o Eric Ramírez em boas condições. E o Gustavo Neves é um garoto da base que surge como uma boa opção também. E de volante ele pode escolher no dedo, porque tanto o Matheus Fernandes quanto o Raul têm jogado bastante também. O Raul voltou recentemente de lesão e voltou a jogar bem. No ataque, tanto o Elinho quanto o Henrique Mosqueira são muito individuais, então eles têm essa capacidade de criar uma chance com o drible, na velocidade ou na força, no caso do Henrique Mosqueira, que é um colombiano muito forte, muito rápido na estrutura física. Acho que não chega perto do Hulk, mas até um pouquinho perto, assim, porque ele é muito forte realmente. Então eu destacaria esses pontos do Bragantino, tanto as pontas quanto o meio-campo. Algum ponto negativo que você destaca, que tem sido um problema coletivo no time do Bragantino? Cara, tem pecado bastante na bola parada, sofre bastante. Eu acabei mencionando aqui a defesa do Bragantino, que melhorou um pouco, né? Porque sofria muito, mas ainda sofre um pouco. O Juninho Capixaba, por exemplo, ele é muito ofensivo, mas às vezes acaba deixando muito espaço pelo lado esquerdo. E os dois zagueiros do Braga, tanto o Pedro Henrique quanto o Eduardo Santos, eles tecnicamente são muito bons, mas não são tão rápidos assim. Então, dependendo do ataque que o Bragantino acaba pegando, acaba sofrendo bastante com a recomposição. Eu acho que esse é um ponto negativo do time do técnico do Caixinha. Excelente. Antes de eu te perguntar das suas percepções do lado de cá também, do time do Atlético, que vai para Bragança com muitos desfalques, né? Esse Bragantino tem quase todo mundo, só o Vitinho fora. O Galo tem aí por baixo 6 jogadores fora, jogadores importantes. No DM tem Otávio, Rubens e Hulk, né? Que teve uma lesão muscular, o que é raríssimo na passagem dele aqui no Atlético. E tem jogadores nas seleções, né? O Arana, o Alan Franco, o Eduardo Vargas. O Atlético está com um problema ali no meio campo defensivo. O Batalha deve voltar a ser volante nesse jogo, porque vinha jogando de zagueiro, mas não tem volante nesse momento. Então, assim, o Atlético vai num momento complicado e eu quero ouvir a sua percepção também da temporada do Galo, porque eu gosto muito de ouvir o outro lado sempre que eu uso convidados nesse quadro. Mas antes, eu queria que você falasse do Cleiton, porque é um jogador revelado aqui, né? Base do Atlético. O Atlético vendeu o Cleiton ao Bragantino, me lembro, era setorista do Galo na época pela Globo por 5 milhões de euros, foi uma grana considerada alta internamente. O Atlético considerou que foi uma boa venda e ele se firmou no Bragantino, né? É o goleiro titular do Bragantino já há várias temporadas. Como que é assim, a avaliação de vocês do trabalho do Cleiton? A torcida gosta, tem ressalvas? Qual que é o tamanho da moral que o Cleiton tem aí em Bragança? Com o clube muito, ele é o capitão do time, né? Ele carrega a faixa de capitão desde a saída do Léo Ortiz. A torcida gosta do Cleiton porque no ano passado foi um ano quase perfeito do Cleiton ano passado. Ele pegou muito, salvou o Bragantino em muitas oportunidades e também tem salvado bastante esse ano, né? Inclusive eu trabalho aqui na Rádio na 102 e a gente sempre faz a eleição ali do melhor em campo do Bragantino e dá um troféu. O Cleiton nessa temporada já tem 10 troféus, então assim, ele tá muito bem realmente. Quando o time não vai bem, o goleiro acaba salvando várias bolas e o Bragantino oscilou um pouco nessa temporada e o Cleiton tá com um lucro com a torcida, assim, a torcida gosta bastante dele, porém ele também oscila, e quando ele falha, são falhas assim que acabam repercutindo bastante, ele vai tentar driblar e perde a bola, ele toma um frango, bom goleiro também franga, né, e o Cleiton tem um pouco disso. Mas, no geral, a torcida gosta bastante. Quando ele chegou do Atlético, eu acho que convertido cerca de 23 milhões também na época, né? E o Cleiton, ele chegou sob desconfiança, porque ele até deu declarações de que queria permanecer no Atlético, enfim. E aqui o Bragantino tinha Júlio César e Alex Alves.
O Alex Alves é um ídolo do clube, né? Ele salvou o Bragantino e acabou com várias defesas importantes, ajudando o Bragantino a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando estava na Série C, e permaneceu, foi um dos únicos jogadores, apenas 4 permaneceram, do Clube Atlético Bragantino, depois que passou a ser gerido pela Red Bull. Então tinha o Alex Alves e tinha o Júlio César, o Júlio César, talvez ele não foi um ótimo goleiro, mas o que ele fala e faz fora de campo acaba tornando ele muito querido também pelos torcedores. Então, e era o capitão da equipe na época. Então ele chegou sob muita desconfiança e a torcida gostando muito dos goleiros que estavam aqui. E quando ele começou a jogar, essa galera começou a ficar no banco de reservas, ele não estava jogando muito bem, estava um pouco, não estava no seu auge, e aí acabou falhando uma vez ou outra, e a torcida pegou muito birra do Cleiton. Em determinado momento, o Cleiton ficou até bastante chateado assim, com as críticas, mas o clube apostou nele, era um goleiro jovem na época, ele amadureceu, e hoje é uma unanimidade, eu acho que a torcida quase toda avalia que o Cleiton é o goleiro titular do Bragantino, e eu acho que o Bragantino até pensa, né, em o Cleiton continuar aqui para quem sabe conseguir vendê-lo também, porque ele tem muito potencial. Perfeito. Eu lembro bem realmente da repercussão nessa época da venda. Aqui houve um debate nessa época, assim, foi boa venda, não foi, porque a gente já via que ele tinha muito potencial, mas realmente foi uma venda alta, né, para um goleiro que não tinha tantas temporadas assim, goleiro ainda muito jovem, 5 milhões de euros, como você falou, 23 milhões na época de reais, então foi uma venda avaliada no geral como positiva, assim, aqui em BH, e agora você está me dizendo que no geral foi bem avaliada por aí também a compra, né? Eu estava dando uma olhada aqui, Diego, até abri aqui durante a nossa conversa no retrospecto do confronto, e curiosamente, desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, o Atlético não perdeu nenhuma vez ainda para o Bragantino, né? Jogaram só no Campeonato Brasileiro, vitória do Galo em 2020, com outro empate, e aí em 21, ano que o Atlético foi campeão, teve um empate em Bragança e no Mineirão foi o jogo da festa, inclusive aqui o Galo venceu por 4-3, todo mundo de ressaca, mas tudo funcionava bem naquele time. Em 22 foram 2 empates e em 23 um empate e uma vitória do Galo, inclusive fora de casa em Bragança. É um adversário assim que está meio que entalado assim na garganta do Bragantino, porque talvez seja um dos poucos times aí do Brasil que o Braga nessa fase Red Bull ainda não venceu, né? Sim, e isso repercutiu bastante essa semana, né? Eu até vi a matéria no GE, a gente até procurou a última vitória do Bragantino, foi lá em 98. Curiosamente, o último campeonato brasileiro do Clube Atlético Bragantino, né? Depois só voltou com a Red Bull, foi rebaixado naquele ano. E, cara, tá um pouco entalado sim, porque a torcida gosta de ver o Atlético Mineiro aqui em Bragança Paulista. Inclusive, quando saiu essa notícia da lesão do Hulk, pô, a galera queria ver o Hulk aqui em Bragança Paulista, porque ele acaba levando bastante público também, né? É claro que comemoraram o fato de não ter ele como adversário, porque é um cara, um jogador excepcional, mas seria uma atração legal para a cidade em si. Mas realmente o Atlético Mineiro leva muita dificuldade para o Bragantino. O técnico Pedro Caixinha se apega bastante a essa questão de não ter vencido, ele gosta de levar isso para o vestiário. Então acho que a gente pode ter os ânimos ali até um pouco aflorados, né, nessa partida, mas o Atlético Mineiro ele desperta muito interesse aqui do torcedor bragantino. Até por ser alvinegro também, eu lembro que até na última vez que o Atlético veio jogar aqui, as torcidas caminhando junto ali nos arredores do estádio na BMXG. Aqui a torcida é bem tranquila também, não tem tanta rivalidade com quase ninguém. E eu lembro que pô, fizeram uma festa junto ali, enfim, foi bem legal. Show de bola, legal demais. É curioso mesmo, eu tô vendo os números aqui, nem são tantos jogos assim na história, né? Porque o Bragantino, antes do investimento da Red Bull, não frequentava sempre ele é Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos no Ogol, aquele site português ali que tem as estatísticas, são 17 jogos na história. E uma vitória só do Bragantino, justamente essa de 98 que você citou, vitória por 2-0, porque, tirando isso, muitos empates, é disparado o resultado que mais aconteceu nesse confronto, e, e algumas vitórias do Atlético. Uma, duas, três, quatro, cinco vitórias do Galo. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 empates e uma vitória do Bragantino. Curioso. Curioso realmente
esse número me chamou a atenção. Eu esperava mais jogos e esperava um equilíbrio um pouco maior. Para a gente fechar, meu velho, queria te perguntar o que, que você acha dessa partida, assim, do ponto de vista do embate tático ali, como que a partida vai ser, na sua opinião, um jogo de trocação, aberto, os dois times tendo muitas oportunidades, ou um jogo de poucos gols? Qual o cenário mais provável no seu entendimento? Cara, eu acho que vai ser meio franco, sim, porque o Bragantino, principalmente jogando no estádio Ambe Abichedi, com apoio, com a atmosfera da torcida, sai muito para o jogo, sai bastante para o jogo. E quando joga com uma equipe que tem uma qualidade técnica boa, o jogo acaba ficando bom porque ele fica um pouco franco, né? Essa trocação. Então, eu acredito que a partida vai ser assim. É claro que no decorrer da partida, por conta de uma situação ou outra, esse cenário pode mudar, mas é também um cenário que o Bragantino gosta bastante. Quando pega times que não têm uma qualidade técnica tão boa, jogou contra Coquimbo Unido, Esportivo Luquenho, até no próprio Campeonato Paulista, tem um pouco de dificuldade com equipes que se fecham. Aí quando pega equipes que não se fecham, que gostam de jogar também, aí o Bragantino acaba se dando melhor, a torcida até acaba falando, pô, só joga bem contra time grande, né? Os jogadores querem jogar mais contra time grande. Isso realmente acontece, mas não por ser um time grande. Eu acho que pelo desenho do jogo ficar mais favorável para o Bragantino, pelo estilo de jogo do técnico Pedro Caixinha. Então acredito que vai ser um jogo bem franco, de muita intensidade para ambos os lados. Quer arriscar um placar ou não? Cara, eu vou de 2-1 Bragantino. 2-1 Bragantino, beleza, tá registrado. Eu vou de 2-1 Galo, então, para equilibrar. Tá, Depois do para jogo, equilibrar. pra gente ver o que acontece. Pra gente fechar, aquela pergunta que eu já antecipei que faria, as suas percepções, assim, desse time do Atlético nessa temporada. E tudo bem, se não tiver acompanhado com tanta profundidade, essa é a ideia, justamente, para ouvir, né, de profissionais de vários lugares do Brasil, o que, que tem chegado do Galo para essas várias praças aí, porque a gente sabe que o Brasil é um continente e é um início de trabalho do Gabriel Milito, enfim. O que, que você já observou, se é que já parou para ver o Atlético jogar em algum momento do ano? Suas percepções até aqui do ano do Galo. Cara, até pelas contratações do Atlético, né? Quando veio o Scarpa, eu acho que eu imaginava o Galo melhor, assim, na temporada como um todo, né? Com mais resultados expressivos, é, pelo que o Paulinho fez ao lado do Hulk também no ano passado, né? E eu acho que eu esperava um pouco mais do Atlético Mineiro no geral. Acredito que a chegada do Milito deu uma mudada na equipe também. Acho que ele trouxe algo diferente. E eu gosto até de assistir, não assisto sempre, né? Mas até porque batem muitos os horários, né? Dos jogos com os jogos do Bragantino. Mas é muito interessante ver esse time do Atlético jogar e como o técnico muda os jogadores, né? Porque o Scarpa chegou, em um primeiro momento não começou jogando tão bem, e depois a chegada do Milito parece que melhorou. Não sei se foi exatamente isso, a chegada do técnico que impactou, mas teve uma melhora de produção. Gosto dos garotos também, né? Eu acho que o Alisson até repercutiu bastante aquela fala da torcedora lá, né? Xingando o Felipão e tudo mais. Mas realmente, né? Eu acho que colocar esses garotos a mais liberdade para eles jogarem, acho que pode ser uma saída até legal, e jogadores de qualidade, né? Não tem o que falar do Guilherme Arana, do próprio Gustavo Scarpa, do Hulk, do Paulinho. Enfim, é um time muito bom que eu acho que vai dar muito trabalho esse ano. Excelente, maravilha, Diego. Muito bom o bate-papo. Agradecer aí, pouco mais de meia hora aí de conversa. Muito obrigado. A gente volta a conversar certamente no segundo turno, quando o jogo for aqui na Arena. Estou seguindo para Bragança, né? Então estarei aí no estádio na BPGD na terça-feira para acompanhar o jogo. E obrigado pelo seu tempo, valeu por trocar essa ideia aqui comigo. Fique à disposição também, fico à disposição quando você precisar de alguma coisa nossa aqui de BH. Grande abraço, até a próxima. Pô, valeu, Guilherme. Te acompanho há um tempo já, então fiquei feliz com o convite de estar aqui no canal. Obrigado pela conversa. E a gente vai se encontrar, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai tomar um Red Bull no estádio na Bia Bichedi, com certeza. Justo, maravilha. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.